Olá, amigos da TV Justiça. Hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Claro, aqui na TV Justiça. O Plenárias está começando. E hoje com os principais momentos das sessões que abriram este mês de novembro de 2015, exatamente quarta e quinta-feira, dias 4 e 5 de novembro deste ano. Karina, nós continuamos tendo aquela tendência de muitos processos, temas variados, com alguns julgamentos principais, mas muitos debates em relação a temas importantes e bastante específicos. Por isso, nós temos algumas decisões e também início de julgamento, de pelo menos um julgamento, que já sem dúvida fazem não apenas a jurisprudência da Suprema Corte Brasileira, mas repercutem diretamente em alguns processos. Em vários processos. Essa semana nós tivemos 4 julgamentos concluídos de recursos extraordinários, todos com repercussão geral reconhecidas. Um deles, inclusive, o ministro Ricardo Lewandowski, ao final do julgamento, disse que com aquela decisão proferida no plenário do Supremo Tribunal Federal, mais de 500 processos que tratavam daquele mesmo assunto já poderiam ser resolvidos nas instâncias inferiores, já que aguardavam o julgamento daquele caso que havia chegado no Supremo Tribunal Federal, que tinha repercussão geral, portanto. E uma ação direta de inconstitucionalidade que teve a retomada de julgamento, mas uma nova interrupção em razão de um pedido de vista do ministro Teori Zavascki de um tema também de extrema importância, que envolve a liberdade de informação e uma possível, e a argumentação vem exatamente nesse sentido, se haveria ou não uma censura em relação à punição que pode ser aplicada a empresas de rádio e de TV, caso não cumpram uma programação obrigatória ou, para alguns, que seria uma mera recomendação do Poder Executivo Federal. Que é exatamente essa discussão, né? Essa é a discussão. 4 ministros já haviam votado antes do ministro Edson Fachin, que proferiu seu voto nessa semana, e aí nós já contamos com 5 votos pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, mas o ministro Edson Fachin, ele, embora julgue procedente a ação, na verdade uma parcial procedência, ele dá interpretação conforme ao artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, para entender que não seria uma obrigatoriedade em seguir aquela programação estabelecida pelo Poder Executivo, mas que fosse lida como uma recomendação para se afastar qualquer tipo de alegação de censura. É exatamente nesse ponto que o ministro Edson Fachin manifestou-se no seu voto. E os demais ministros acabavam julgando procedente a ação para retirar uma expressão do artigo e para afastar qualquer tipo de interpretação que envolvesse a censura de toda forma. Mas nós vamos comentar um pouquinho mais sobre esse dispositivo, mas grandes temas acabaram sendo julgados no plenário, como nós dissemos, todos eles em recursos extraordinários. Um deles questionando uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que acabava julgando inconstitucional a progressividade aplicada ao IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, e, de uma certa forma, fazia com que a contribuinte deixasse de pagar o IPTU ao longo de um determinado período. E os ministros decidiram que, embora a progressividade fosse inconstitucional, a cobrança do imposto deveria, sim, ser feita na alíquota menor prevista na lei municipal do município de Belo Horizonte. E, nesse sentido, eles acabaram decidindo que haveria a obrigatoriedade de pagar o imposto, embora a progressividade fosse declarada inconstitucional. Um outro tema também que foi julgado na quarta-feira foi a confirmação, já que o julgamento recente, o Supremo já havia se manifestado nesse sentido também, sobre a legitimidade, a possibilidade da Defensoria Pública ser autora das ações civis públicas quando houver um interesse de pessoas hipossuficientes envolvidos aqui no caso. Havia aqui uma propositura de uma ação civil pública para que um determinado município continuasse mantendo durante os períodos de dezembro e janeiro, férias, portanto, creches municipais e escolas municipais para essas pessoas carentes. Então, a discussão aqui que envolvia era justamente se a Defensoria Pública poderia ou não propor esse tipo de ação e acabou sendo confirmado pelo plenário também. Outros 2 temas que envolvem matéria penal e constitucional, envolvendo indulto para a aplicação de... se o indulto concedido pelo presidente da República poderia alcançar condenados
pessoas que haviam cometido algum crime, mas que não estariam sendo submetidos ao cumprimento de uma pena, mas sim de uma medida de segurança, para aquelas pessoas que sofrem de precisam de algum tratamento médico, não é? Ou psiquiátrico, e aí elas são internadas em hospitais, em manicômios judiciais, ou então elas podem fazer um tratamento em ambulatório, se essas pessoas também poderiam ser alcançadas por esse perdão, não é? Concedido pelo presidente da República por meio de decreto. E os ministros acabaram entendendo que também é possível alcançar essas pessoas que cumprem medidas de segurança. E, por fim, o tema que eu acho que foi o mais discutido, e talvez para aquele que mais holofotes foram trazidos aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, foi sobre a ilicitude ou não das provas obtidas quando, principalmente provas para comprovar tráfico de drogas, não é? Com a violação de domicílio sem mandado judicial. Esse foi também um dos temas que teve início do julgamento na quarta e a conclusão dos votos dos ministros na quinta-feira, criando inclusive uma tese para que seja aplicada a outros casos semelhantes. Então, esses foram os 4 recursos extraordinários com julgamentos concluídos no plenário nesta semana e uma ação direta de inconstitucionalidade que promete retorno na próxima semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse é o panorama geral da semana. Vamos fatiar os temas agora, começando exatamente nesse primeiro bloco com a sessão plenária desta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. Os ministros julgaram casos apenas com repercussão geral, ou seja, as decisões tomadas por eles devem ser seguidas por tribunais inferiores de todo o país. Em um deles, o Supremo reafirmou a legitimidade da Defensoria Pública, como já adiantou a Karina, de propor ações civis públicas. Ainda entre os destaques, a decisão de que pessoas que cumprem medidas de segurança têm direito a indulto. O caso chegou ao Supremo após o Ministério Público do Rio Grande do Sul questionar uma decisão que concedeu indulto a um homem que cumpre medidas de segurança. Essa medida é aplicada àqueles que praticam crimes e que, por apresentarem doenças mentais, não podem ser considerados responsáveis pelos atos que praticam. Essas pessoas ficam internadas em hospitais de custódia. O defensor público pediu para que a determinação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul seja mantida. E essa corte já vem há algum tempo, tem presidente dessa corte, reconhecendo não apenas a limitação do prazo temporal da medida de segurança para 30 anos, como também a questão da possibilidade de reconhecimento de prescrição, considerada, evidentemente, a pena máxima abstrata previsto para o delito praticado pelo sujeito que sofre medidas de segurança. O relator, ministro Marco Aurélio, negou o recurso. Ele disse que cabe indulto a pessoas que cumprem medidas de segurança e não só para aquelas que cumprem pena, já que ambas são sanções privativas de liberdade. Internados em cumprimento de medida de segurança, nos moldes do artigo 1º, inciso 8 do Decreto Natalino 6.706 de 98, não extrapolou o permissivo constitucional. Salientes que a primeira turma já apreciou o tema no agravo regimental no recurso extraordinário 612.862, igualmente interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, da relatoria, como ressaltado da tribuna, da ministra Carmen Lúcia, julgado em 1º de fevereiro de 2011, com acordo publicado no DJ eletrônico, 18 de fevereiro do mesmo ano. Na oportunidade, consignou em votação unânime a possibilidade de concessão de indulto aos submetidos à medida de segurança, assentando a constitucionalidade do decreto. A segunda turma, também à unanimidade, assim se pronunciou e foi citado o precedente da tribuna da palavra do ministro César Peluso. Por tudo isso, nego provimento ao extraordinário. Por unanimidade, os ministros acompanharam o relator. O plenário também julgou um recurso do município de Belo Horizonte contra uma decisão do TJ Mineiro que considerou inconstitucional a cobrança progressiva do IPTU com base na capacidade econômica do contribuinte entre os anos de 1995 a 1999. A Procuradoria do município defendeu que o pagamento deve ser feito pela alíquota mínima prevista na lei. Caso contrário, os contribuintes ficariam sem pagar nenhum tributo durante o período compreendido pela sentença. Nos parece que a consequência jurídica da inconstitucionalidade deve ser a diferenciação, a
extirpar-se a diferenciação de alíquotas, a equalização, né? Extirpa-se a majoração, tida por inconstitucional, mas mantém-se a cobrança do tributo para todos os contribuintes na alíquota mínima. O relator, ministro Edson Fachin, lembrou que o Supremo já decidiu anteriormente que a progressividade no pagamento do tributo é inconstitucional, mas que o recolhimento do IPTU deve ser feito pelo índice mínimo. Concluir que a lei municipal só se apresenta inconstitucional no tocante à progressividade das alíquotas e, por isso, sustento que a solução mais adequada para a controvérsia é manter a exigibilidade do tributo com redução da gravosidade ao patrimônio do contribuinte ao nível mínimo, isto é, adotando-se a alíquota mínima como mandamento da norma tributária. E, portanto, nesta dimensão, estou colhendo, senhor presidente, da lavra de Vossa Excelência, o recurso extraordinário 378221, no qual, em setembro de 2009, dia 18, assentou-se que o reconhecimento da inconstitucionalidade da progressividade do IPTU não afasta a cobrança total do tributo que deverá ser realizada pela forma menos gravosa prevista em lei. É claro que há pronunciamentos aqui nesta Corte, incidentalmente em sentidos díspares do que eu estou aqui a sustentar, inclusive do ministro Eros Grau, no recurso extraordinário 390.694, mas estou propondo a direção que, a rigor, não vai na linha de dar efeitos repristinatórios à legislação anterior, e sim que vai na direção de assentar a exigibilidade de IPTU na alíquota mínima prevista em lei, referente a período anterior à emenda constitucional 29 do ano de 2000. Por maioria, os ministros seguiram o relator e negaram o recurso. O caso tem repercussão geral reconhecida e a decisão deve ser adotada em processos semelhantes. Em outro caso, com repercussão geral reconhecida, os ministros confirmaram a legitimidade da Defensoria Pública de abrir ações civis públicas. A competência foi questionada pelo município de Belo Horizonte e a decisão seguiu o entendimento de que não há inconstitucionalidade da Defensoria de propor ações para a proteção dos direitos difusos e coletivos dos mais necessitados. A Defensoria tem a legitimidade ativa para propor a ação civil pública na defesa dos hipossuficientes, mesmo quando isto possa extrapolar esta... Direitos ou interesses por ela tutelados. Por ela tutelados, né? Exatamente. Toda pessoa tem direito a ter direitos, assistindo-lhe, nesse contexto, a prerrogativa de ver tais direitos efetivamente implementados em seu benefício. A decisão dos 3 recursos com repercussão geral julgados nessa quarta era esperada por mais de 920 ações que tramitam em instâncias inferiores. Karina, a questão do indulto, ela acabou gerando uma grande discussão no plenário, mas a decisão foi unânime. Exatamente. Um condenado que acabava cumprindo não uma pena, mas uma medida de segurança, ele foi beneficiado e contra essa decisão, o Ministério Público acabou vindo ao Supremo para alegar que o indulto não poderia alcançar essas pessoas, já que como elas estão submetidas a um tratamento médico, deveria haver uma avaliação para saber se elas já estariam, vamos dizer assim, livres daquele cumprimento ou não. E isso não poderia ser feito por meio de um indulto materializado através de um decreto presidencial. Mas a decisão que os ministros acabaram tomando, como a gente viu, capitaneado pelo ministro Marco Aurélio, é que, embora a medida de segurança não seja uma pena em sentido estrito, ela é uma sanção de natureza penal. E o indulto, conforme determina a Constituição, ele também pode alcançar essas medidas. Então, a Constituição não faz essa distinção e, portanto, haveria essa possibilidade. Por unanimidade, os ministros acabaram negando o provimento a esse recurso extraordinário do Ministério Público e, como o julgamento foi realizado na quarta-feira, a tese
envolvendo a matéria por se tratar de recurso extraordinário, ela apenas foi prolatada na quinta-feira, não é? Mas acabou-se, de uma certa forma, envolvendo toda aquela discussão que foi travada na quarta, para se dizer que o indulto pode, sim, alcançar não só as penas aplicadas pelo Poder Judiciário aos condenados, mas também o indulto poderia ser alcançado por aquelas pessoas que cumprem medidas de segurança. Karina, e também na sessão plenária da quarta-feira, no final, nós temos um julgamento que foi iniciado e que também foi encerrado na sessão plenária desta quinta-feira, com uma decisão importante. Policiais podem entrar na casa de alguém sem mandado judicial quando houver flagrante delito de crimes ocorrendo no local. É o que você vai ver no próximo bloco do Plenárias, daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Plenárias. Agora vamos rever como foi a sessão plenária desta quinta-feira do Plenário do Supremo Tribunal Federal, dia 5 de novembro de 2015. Karina, nós, aliás, temos uma situação curiosa, que é o fato de que tivemos a sessão da quarta também um pouco introdutória em relação à sessão plenária desta quinta-feira. Exato. Na quinta-feira, os ministros iniciaram a sessão com o voto do ministro Gilmar Mendes acerca do recurso extraordinário que questionava justamente a busca e apreensão de uma droga na casa de um suspeito, né, e essa foi a única prova utilizada para fins de investigação e para a condenação dessa pessoa que recorria, e alegava que essa prova seria ilícita porque teria havido uma invasão de domicílio no período noturno, sem que se houvesse um mandado judicial, uma ordem do juiz autorizando o ingresso na casa desse suspeito. Os ministros acabaram entendendo, nesse recurso extraordinário, que o crime de tráfico de drogas, ele se trata de um crime permanente e que, portanto, o ingresso sem autorização judicial no domicílio das pessoas, ele estaria dentro de um dos permissivos constitucionais, que é justamente para se obstar um flagrante. A Constituição diz que ninguém pode entrar na casa de outras pessoas, a não ser nas seguintes hipóteses: com autorização do proprietário ou do possuidor, por óbvio, ou em caso de flagrante ou de desastre para prestar socorro, ou durante o dia com ordem judicial. Nesse caso, houve o ingresso na casa dessa pessoa durante a noite, sem mandado judicial, mas o caso tratava-se de flagrante, portanto, estaria dentro do permissivo. E com base, tomando emprestado, inclusive, a redação do verbete sumular, da súmula vinculante das algemas, os ministros acabaram construindo uma tese nesse recurso extraordinário, parecido com aquela, dizendo que a invasão do domicílio para busca e apreensão de drogas, ela tem que ser fundamentada. Então, trata-se de uma excepcionalidade, embora haja uma flagrância nesse crime considerado pelo plenário por maioria. O ministro Marco Aurélio não concordava com essa orientação, mas a maioria entendeu por ser crime permanente, haveria essa possibilidade, mas que deveria o policial fundamentar essa violação de domicílio sob pena de responsabilidade civil, criminal, civil, penal e administrativa e consequentemente, também a nulidade daquela busca e apreensão. Então, foi um julgamento também que acabou trazendo vários debates no plenário do Supremo Tribunal Federal. Não houve a formatação de uma súmula vinculante, mas de uma tese, já que se trata, insisto, de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Karina, então vamos reforçar para podermos acompanhar a reportagem da sessão plenária desta quinta-feira. Policiais, portanto, podem entrar na casa de alguém sem mandado judicial quando houver flagrante delito de crimes ocorrendo no local. A decisão foi tomada pelos ministros do Supremo durante, repetimos, a sessão plenária desta quinta-feira. No caso julgado pelo plenário, um homem foi preso em flagrante depois que policiais federais encontraram dentro do carro dele um pouco mais de 8 quilos de cocaína. O veículo estava parado dentro da garagem da casa do acusado e os agentes entraram à noite sem mandado judicial que permitisse a busca e a apreensão na residência. O homem alegou que o direito a ter o domicílio inviolável foi desrespeitado e que, portanto, as provas obtidas são ilegais. O relator, ministro Gilmar Mendes, negou o recurso por se tratar de um caso de flagrante. A busca foi realizada sem mandado judicial. No entanto, havia fundadas razões para suspeitar que o recorrente estava em situação de flagrante delito quanto ao crime de tráfico de drogas. O acordo recorrido assenta que o investigado e Reinaldo Campanha eram suspeitos de transportar drogas. Reinaldo dirigia caminhão de propriedade do recorrente. A polícia já havia monitorado encontros de ambos. Em 20 de 4 de 2007,
Reinaldo partiu da casa do recorrente Paulo Roberto, dirigindo o caminhão que posteriormente foi interceptado. Inspecionado o veículo, foram localizados 23 quilos de cocaína. Após a prisão, Reinaldo teria confirmado receber a droga de Paulo Roberto. Na sequência, os policiais foram à residência de Paulo Roberto e ingressaram na casa em seu terreno sem autorização. Ao revistarem o veículo estacionado na garagem, localizaram 8 quilos e 542 gramas de cocaína adicionais. O ingresso forçado na casa estava amparado no acompanhamento prévio e nas declarações do flagrado Reinaldo, elementos suficientes para indicar fundadas razões de que Paulo Roberto estivesse cometendo o crime de tráfico de drogas. Para o ministro Marco Aurélio, os policiais agiram com base em uma suposição, já que antes teriam encontrado drogas no caminhão onde viajava o acusado. O ministro disse ainda que os agentes não podem, a partir de uma suspeita, violar a casa de um cidadão e divergiu do relator. Não posso desconhecer esses parâmetros inafastáveis, porque estamos em sede extraordinária, que estão no acordo impugnado. E não tenho como dizer que o caso revele crime permanente, porque estaria a olvidar o exaurimento quanto ao delito perpetrado no que surpreendido um dos corréus conduzindo a droga em rodovia federal. O tema tem repercussão geral reconhecida e, quando isso acontece, os ministros aprovam uma tese que vai ser adotada em processos semelhantes pelas instâncias inferiores. Diante disso, decidiram por maioria que a invasão de domicílio apenas será legal, mesmo em período noturno e sem mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que está acontecendo um flagrante dentro da residência. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lista mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Os ministros também indicaram que os agentes deverão esclarecer por escrito a necessidade de entrar na residência de pessoas suspeitas sem mandado judicial e à noite. Na sessão dessa quinta, os ministros também retomaram o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade contra um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente que classifica como infração administrativa a transmissão de programas de rádio ou televisão em horário diverso do autorizado pelo governo federal. A emissora que descumprir é passível de pagamento de multa e pode ter a programação suspensa por até 2 dias em caso de reincidência. O ministro Edson Fachin, apesar de seguir o voto do relator, propôs não retirar a expressão em horário diverso do autorizado, mas que o termo deve ser interpretado conforme a Constituição para entender que se trata de uma recomendação e não uma obrigação. O vocábulo autorizado é nulo apenas no sentido que permitiria ao poder público discricionariamente impedir a exibição do programa ou de um programa de televisão. Quando, porém, remete à faixa de horário, na linha do que mencionei como divisor de águas, prevista pelo artigo 76 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é compatível com a Carta Maior. Mas o julgamento foi suspenso após o ministro Teori Zavascki pedir vista para analisar melhor o caso. Pois é, e esse julgamento, portanto, você vai acompanhar posteriormente quando ele voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal, o que pode acontecer até na próxima semana. O que, de qualquer maneira, independente disso, significa que nós já temos encontro marcado na próxima semana, né, Karina? É isso aí, Cadu. Quarta e quinta-feira ao vivo, direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça.